Alerta: Distrito Federal tem a segunda morte por H1N1 em 2019. Operação Cronos: polícias civis de todo o país fazem mega operação para prender foragidos da justiça. Os alvos são acusados de crimes graves, como homicídio e feminicídio. Dengue: novo boletim epidemiológico confirma 21 mortes pela doença no DF. E mais, comerciantes da quadra 410 Sul ficam sem energia depois de furto de cabo. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. – 21 pessoas já morreram em consequência da dengue aqui no DF este ano. Além disso, foram notificados mais de 21 mil casos da doença. Esses são os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Saúde. Planaltina é a região que apresenta o maior número de casos e de mortes. 6 pessoas morreram na cidade. Nessa terça, o GDF montou mais 2 tendas, totalizando 9 locais para atender exclusivamente casos suspeitos. De acordo com as informações do novo boletim epidemiológico, entre 1º de janeiro e 18 de maio, foram registrados 21.360 casos da doença em todo o DF. Desses, mais de 18 mil são casos prováveis da doença. Em uma semana, 5 pessoas morreram, totalizando 21 mortes por causa da doença este ano aqui no DF. Além disso, houve 31 casos considerados extremamente graves. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2 casos graves e 1 morte. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento está a predominância do vírus do tipo 2, bem mais agressivo que o do tipo 1. Nesta terça, o governo montou mais 2 tendas de hospital de campanha, totalizando 9 para atender casos suspeitos. No Varjão, Candangolândia, Itapuã, Planaltina, Estrutural e Sobradinho 2, Samambaia, Ceilândia e São Sebastião. A força-tarefa vai atender durante 3 semanas, de domingo a domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. Os principais sintomas da dengue são febre persistente, dores no corpo, dor atrás dos olhos e vômito. E o governador do DF em exercício, Paco Brito, exonerou a subsecretária de Vigilância à Saúde, Elaine Faria Morello. O motivo seria uma viagem dela à Argentina, já que o DF enfrenta epidemia de dengue. O escolhido para o cargo é Divino Valério Martins, que já foi coordenador geral dos Programas Nacionais de Controle e Prevenção da Malária e de Doenças Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E mais um alerta: a Secretaria de Saúde registrou a segunda morte por H1N1. Foi de uma criança que estava internada no Hospital Regional da Asa Norte. Do dia 1º de janeiro até 18 de maio deste ano, a Secretaria de Saúde já contabilizou 21 casos de H1N1 no DF. No mesmo período do ano passado, foram 43 ocorrências. As informações chegam agora com o Rodrigo Miranda. Olá a todos que acompanham o Band Cidade. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, uma criança de 5 anos que tinha imunodeficiência acabou morrendo por causa do vírus H1N1. A Secretaria não deu maiores detalhes sobre a ocorrência. A primeira morte no DF neste ano por causa do vírus H1N1 aconteceu no dia 30 de abril. Uma senhora de 83 anos que teria contraído o vírus em uma viagem ao Rio de Janeiro acabou morrendo. Um terceiro caso também está sendo investigado. Um paciente que estava internado no Hospital Regional da Asa Norte acabou morrendo nesta segunda-feira. Lembrando a todos que a campanha de vacinação segue até sexta-feira. Eu volto aos estúdios do Band Cidade. Super importante todo mundo tomar essa vacina, né? E olha, passageiros reclamam da situação precária das paradas de ônibus de Samambaia. Além da falta de estrutura dos pontos, eles sofrem também com a insegurança. Paradas de ônibus com ferragens à mostra, mato alto ao lado. Tem uma que, pelo jeito, vai ser construída praticamente em cima de uma faixa de pedestres. E tem aquelas que sequer têm abrigo. As paradas antigas estão bastante detonadas, né? Esse é um caso aqui, né? Que alguns estão até caindo em cima da cabeça dos usuários do ônibus, né? Eles não pegam mais nem ônibus na parada, fica do lado, né? Quando está chovendo, né? Molha tudo, não adianta esse abrigo. E não falta só estrutura por aqui.
A Kátia, por exemplo, reclama que também não tem segurança. Ela diz que não se sente nada confortável quando precisa ir ao ponto e esperar o ônibus durante a noite. Da gente, às vezes, certos horários, a gente descer e ser assaltado, né? Mas, pelo que o administrador de Samambaia afirmou, tem data para que essa situação de abandono das paradas de ônibus seja resolvida. Ele disse que já começou um processo de revitalização dessas paradas e que pretende entregar todas em até 40 dias. Vai ser 4 processos, 4 etapas. Uma vai ser a terraplanagem, a segunda vai ser a construção, levando os blocos, levando a parada para o local, o terceiro é a construção e a quarta é a pintura. E tudo com acessibilidade. Enquanto isso, os passageiros de Samambaia vão ter que esperar debaixo de sol que as obras sejam concluídas. Teve acidente envolvendo patinete hoje à tarde. Foi perto do TRT, ao lado da Receita Federal, no setor de Autarquia Sul. Uma jovem de 24 anos que estava em um patinete elétrico foi atropelada por um carro. Ela foi levada para o Instituto Hospital de Base com inchaço na região posterior da cabeça e dor no membro superior direito, consciente, orientada e estável. A jovem estava transitando na calçada, entrou na pista para atravessar, quando acabou sendo atingida pelo carro. E vamos ver agora como é que está a situação do trânsito. A volta para casa nessa terça-feira pelas câmeras do DR. A gente começa o giro lá na IPGU, perto do Balão do Guará. Muitos carros ali na IPGU, movimentação intensa, trânsito um pouco lento, então paciência para quem está por lá, para quem está esperando esses motoristas que estão aí na IPGU. Agora a gente vai para a Estrutural, ali na altura da cidade Estrutural. Nesse trecho que a gente está vendo, movimentação está normal, os carros andando na velocidade da pista, aí já é a entrada, na verdade, para a cidade Estrutural. Agora a gente vai para a Estrada Parque Contorno, ali na altura do Itapuã, perto da barragem. Nesse trecho também movimentação normal, mais tranquila, os carros andando na velocidade da pista. E a gente termina o nosso giro na EPNB. EPNB ali perto do Riacho Fundo. Movimentação sentido Riacho Fundo, Recanto das Emas, um pouco mais intensa. Ali na frente tem aquele balão, então o trânsito fica um pouco mais lento. Mas de forma geral não tem tanto carro assim, não está tão pesado o trânsito assim naquela região. E 6 dos 18 presos que fugiram do presídio de Cristalina, em torno do DF, já foram recapturados pela polícia. A fuga dos detentos aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Nós temos imagens dos criminosos fugindo, veja só. A fuga dos presos foi registrada por um morador. Os homens pularam o portão de uma casa vizinha ao presídio de Cristalina, em Goiás. Alguns fugiram a pé e outros entraram em um carro preto que parece estar esperando os fugitivos. Um buraco que teria sido usado para a saída dos detentos do presídio foi encontrado pelos agentes. A Direção-Geral de Administração Penitenciária de Goiás informou que já foram tomadas as providências em relação à fuga e foram abertos procedimentos administrativos para apurar o caso. Operação Cronos. Policiais civis de todo o país participaram hoje de uma mega operação para prender foragidos da justiça. No alvo, acusados de crimes graves como homicídios e feminicídios. Os mandados de prisão foram cumpridos em 23 estados e aqui no DF. O balanço final, 968 prisões e apreensões. Presos por homicídios foram 881 e 56 por feminicídios. Era madrugada quando os policiais saíram às ruas. Nos 23 estados e aqui no DF, os policiais foram em endereços de foragidos da justiça. Pessoas que cometeram crimes graves e estavam soltas. Cerca de 500 suspeitos em todo o país. A operação tem o apoio do Ministério da Justiça e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civis. Hoje já podemos dizer que temos um resultado bastante satisfatório, com prisões já efetuadas e bastante positiva a posição dos estados integrados com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui no DF, cerca de 150 policiais participaram da operação. Além de procurar suspeitos e condenados por crimes graves como homicídios, o foco está também em homens que cometeram feminicídio.
E em um celular apreendido com um dos criminosos presos em Lusiânia, foram encontrados áudios de integrantes do Comando Vermelho pedindo autorização para atacar uma viatura e matar policiais paraenses. De acordo com a polícia, o áudio foi enviado por Manuel dos Santos Júnior, conhecido como Júnior Doido, para um dos líderes do Comando Vermelho do Pará. Nós temos afinidade um ataque nessa viatura quando ela entrar lá dentro, tá entendendo, mano? E o seguinte, eu queria que tu passe essa visão pra tia lá, mano. O seguinte, pedir a permissão pro tio lá, se nós pode dar esse ataque lá e matar todos esses vermes dentro da viatura, mano. Essa é a segunda fase da Operação Cronos. A primeira ocorreu em agosto do ano passado. Mais de 6.600 policiais participaram da mega operação. 1.000 pessoas foram presas. Com grata satisfação que, de antemão, a gente já fala que os números já estão bastante reduzidos em relação ao ano passado, os crimes de homicídio. Eu posso dizer que o crime organizado aqui em Brasília não existe. Facções tentaram trazer essa ilusão para dentro de Brasília, mas a Polícia Civil do Distrito Federal monitora isso 24 horas, inclusive as pessoas que porventura seriam agregados de pessoas faccionadas, estamos monitorando 24 horas também. Teve confusão no metrô hoje, no fim da tarde. Um trem que estava na estação Concessionárias apresentou problemas. Inconformados, alguns passageiros, então, quebraram as janelas e andaram pelos trilhos até saírem da estação. O trem foi completamente esvaziado e a direção do metrô está verificando para ver se não há mais ninguém nos trilhos para religar a rede elétrica. O trem danificado vai ser tirado de circulação, como se já não bastassem os problemas do metrô, né? Bom, e os alimentos chamados orgânicos, cultivados sem qualquer agrotóxico, estão caindo no gosto dos brasileiros. O número de produtores vem subindo 15% ao ano em todo o país. E para incentivar esses produtores, o Ministério da Agricultura lançou a campanha Produto Orgânico Melhor para a Vida. 17 mil produtores brasileiros cultivam em 700 mil hectares alimentos de forma orgânica. Para incentivar cada vez mais essa prática, que só no ano passado movimentou 4,5 bilhões de reais, o Ministério da Agricultura lançou a campanha Produto Orgânico Melhor para a Vida. O consumidor que busca o alimento orgânico, ele não está pensando só na saúde dele, está pensando também naquele produtor que está desenvolvendo um sistema mais adequado para o meio ambiente também e para a sua própria saúde, da sua família dentro do campo, né? A campanha acontece pelo 15º ano e esta semana é dedicada aos alimentos cultivados de forma orgânica. Especialmente o acesso da população aos produtos orgânicos tem crescido cada vez mais com todo o mercado, todos os mercados, o grande varejo, o pequeno varejo, as feiras, tendo as suas opções de orgânicos. Inclusive os restaurantes iniciando a colocar opções de orgânicos no cardápio. Isso significa que a demanda vai crescer, está crescendo. Com muitos alimentos produzidos pelos agricultores de orgânicos, o evento também serviu para falar das necessidades do setor, com vistas à ampliação desses cultivos. Entre os pedidos, que haja crédito para os agricultores de orgânicos e maquinário para pequenas propriedades rurais. Criar mais pesquisas no meio dos orgânicos para que a gente possa ofertar para o brasileiro, para a população, um alimento mais saudável. A gente busca tecnologia, busca esses produtos para auxiliar e aumentar realmente a produção, que é o que a gente quer. A ministra da Agricultura disse que está à disposição dos produtores para melhorar as demandas do setor e comemorou o acordo inédito feito com o Chile de um sistema mútuo de certificação de orgânicos. Para que a gente possa vender produtos orgânicos para aquele país e ele para nós. Daqui para lá, 17 milhões que nós podemos alcançar de consumidores chilenos. Agora, os chilenos vão sair ganhando, porque tem 210 milhões do lado de cá. Olha, para informatizar e agilizar processos de concessões de rádio e TV, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou o Serad Digital. O objetivo da iniciativa é acelerar a análise dos pedidos de empresas como emissoras e simplificar a tramitação desses processos. Modernização e menos burocracia. A partir de agora, o governo promete acelerar a análise de requisições feitas por emissoras de rádio e televisão e simplificar o andamento dos pedidos. A primeira fase do novo projeto de digitalização de processos da Secretaria de Radiodifusão foi lançada hoje em Brasília.
No começo deste ano havia uma fila de 70 mil processos. Hoje são cerca de 45 mil. 75% deles dependem de pelo menos 15 revisões até serem aprovados. Entre os pedidos estão solicitações de concessões, renovações de licenças, autocadastramento e licitações. A burocracia é uma das coisas que a gente tem que combater aqui no país, reduzir a burocracia, melhorar para o usuário. Você vê que assim, há absurdos aqui de ter processos de 20 anos, né, emperrados dentro do Ministério. Né? Então, esse trabalho, ele faz parte, eu acho que de um esforço de todo o governo. A primeira etapa, que já entrou em vigor, contempla 7 ações. Uma delas é a revisão de normas técnicas para simplificar todos os processos de concessões. O objetivo é reduzir de 5 dias para meia hora o tempo de análise das licenças. Nossa expectativa é zerar esta fila até o fim do ano de 2020. Esta é a nossa proposta e nós estamos perseguindo este objetivo. Os radiodifusores, eles aguardam com muita expectativa a agilização dos processos, as análises, né, de todos esses processos, que nós estamos utilizando ferramentas de TI, né, para nos auxiliar e agilizar. Também está prevista a criação de um grupo de trabalho com a participação de radiodifusores. O objetivo é buscar soluções para o avanço do setor. O governo espera implementar a segunda fase do projeto no segundo semestre deste ano. O mundo cibernético não é terra sem lei, mas há quem pense assim. Os chamados crimes contra a honra, como ofensas e calúnias, já respondem por 45% dos registros policiais no DF. O que levou o Ministério Público a criar um núcleo especial de investigação de crimes virtuais. O Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos tem o objetivo de dar apoio a todas as promotorias do Distrito Federal. E quem traz mais informações sobre esse assunto é o promotor, que é coordenador do núcleo, Leonardo Otreira. Promotor, então me explica, por exemplo, chegou uma denúncia lá na promotoria do Gama. O núcleo vai dar esse apoio? Exatamente, uma denúncia na promotoria do Gama. O promotor de justiça, que é o responsável por esse caso, se ele identificar que naquele procedimento a investigação, a apuração de um crime praticado no ambiente cibernético, surgirá a possibilidade de atuação em conjunto com o núcleo. Entendi. E aí, hoje, quais são os crimes mais comuns na internet? Infelizmente, a lista é grande, mas sobretudo o que tem sido chamado a atenção do Ministério Público, da polícia, são as fraudes. As fraudes bancárias por meio da internet, fraudes em sites de compra, mensagens recebidas em celular que direcionam o usuário a sites maliciosos ou mesmo instauram vulnerabilidades no aparelho, a pornografia por vingança, recentemente tipificada como crime, a própria pornografia infantil, são os crimes que costumam aparecer com frequência. O Ministério Público preocupa-se de fato com a responsabilização desses agentes, porque há uma sensação falsa de que a internet é uma terra sem lei, de que o anonimato impera nesse ambiente, e não é isso que retrata a realidade. Por exemplo, um tipo de fraude muito comum, o envio de mensagens por celular. O indivíduo que recebe uma mensagem com um conteúdo, às vezes uma proposta, uma promoção irrecusável, uma oferta de emprego, ou mesmo de um banco solicitando preenchimento de informações, deve consultar a veracidade daquela informação. Cuidado e desconfiança, ficar sempre atento ao que está na mensagem e não clicar em links antes de se certificar. O GDF estuda mudar os modos como são realizados jogos de futebol aqui na capital. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite. Explica aí pra gente o que vai mudar. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, a Secretaria de Esporte diz que antes mesmo desse episódio aí, dessa denúncia de fraude, dessa operação da Polícia Civil, eles já discutiam mudanças na documentação, pagamentos, prazos e também prestação de conta para a utilização de todos os espaços aí de responsabilidade da Secretaria. O governador em exercício Paco Brito disse que a ideia é adotar o mesmo mecanismo de controle que é usado, por exemplo, em outras capitais, onde esses jogos, grandes jogos aí do Campeonato Brasileiro, normalmente são feitos. Então, esses problemas devem ser corrigidos, segundo o governador em exercício Paco Brito, com essa mudança. Eles vão tentar tornar o processo um pouco mais rigoroso, mais rígido.
Agora, mesmo com esses problemas aí descobertos nesta operação da Polícia Civil, os jogos Brasil e Catar no dia 5 de junho e também CSA e Flamengo no dia 12 estão mantidos aqui em Brasília. Juliana. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. E atenção, amanhã não vai ter Band Cidade primeira edição, porque a Band está transmitindo a Copa do Mundo Sub-20. Então amanhã nós vamos transmitir a partida entre Itália e Japão ao 12h45. Não deixe de conferir. A seguir, o Band Cidade volta já já.